mais recém-formada, eu comecei a ouvir falar de telemedicina na pandemia, né? Antes disso, né? Então, assim, você falou que foi 2011, foi isso que começou a falar? Nosso primeiro projeto começou em 2006. 2006, né, assim, ou seja, é muito disruptivo para o que, né, assim, muito antes de ser falado. Tem um museuzinho lá, tem os equipamentos, tem foto. Eu peguei o meu laptop, pus um carrinho, uma handcam, como essas aqui, e depois conectamos no Wi-Fi e transmitia da beira do leito para outra sala. Assim começou. Mas Isso que eu falo. essa ideia era um projeto que já estava em andamento? Não, a ideia foi tua. A ideia foi tua e aí foi juntando uma galera, todo mundo com a mesma. Foi minha, baseado naquilo que eu vi daquele pessoal querendo estudar, tendo a ver. De numas das visitas do Departamento de Defesa, o pessoal falou: Poxa, Antônio, nós estamos com um projeto de desenvolver um robô para ajudar nessas situações, que está até na Alemanha, ninguém está usando, vamos mandar um robô para você validar. E validei. Então, eu validei os robôs. Tem uns filmes, depois te passo um link no YouTube, no projeto da BBC, de Londres, que fez uma reportagem tá lá. Então, o robôzinho andando, vendo o paciente, depois indo para o centro cirúrgico, daí a gente viu, pô, mas no centro cirúrgico eu consigo olhar aqui, mas não consigo ver a cirurgia. Então ajudamos, fizemos feedback, relatório, desenvolvemos, tem um braço assim, e há 14, desde 2011, desde 2011, nós temos esse projeto no Iraque. Eu vi. Ele viu. Eu vi isso. A gente consegue ver o paciente no Iraque, apontar com ponteira laser, fala, corta aqui, para o sangramento aqui. Impressionante. Faz isso. O projeto nasceu da gente. No Iraque é base do exército. Era a base do Exército, que depois, quando os Estados Unidos saiu, o Exército virou base do Departamento de Estado, hoje são hospitais diplomáticos, que a gente chama, que a gente atende pessoas internacionais que estão lá. Então, na verdade, a gente ajuda pessoas que não tem como ter um urologista, um cirurgião plástico, um cirurgião vascular, um neuro lá. Então, a gente ajuda os médicos que estão nesse local a dar atendimento remoto com nossos especialistas daqui. E em breve vão estar operando à distância, né? Com vídeo, enfim, robô. Hoje já existe, por exemplo, na Inglaterra, a cirurgia robótica, existe um centro que o cirurgião pode estar a 60 quilômetros, ele consegue fazer. Acho que na Coreia do Sul. A questão do robô, aí entra de você fazer uma cirurgia remota, é você ter uma comunicação dedicada, porque não pode haver Não pode falha. ter o delay também. Não pode ter o delay. Tem que ser Então, assim, e o delay hoje, por exemplo, o 5G, ele consegue oferecer uma resposta que o delay ele é menor do que o delay do próprio ser humano. Hoje, Né? hoje a gente estudou. O meu delay que eu tenho hoje de Miami pelo satélite até chegar no Iraque é meio segundo. Então, meio segundo eu consigo ajudar. Né? O projeto da Lua já são 14 segundos. Marte seriam 15 a 18 minutos. Eu tô passada. Por isso que a gente fala, em Marte a gente não vai conseguir ter telemedicina, alguém fala, não. Por isso que a gente está desenvolvendo o nosso projeto agora é inteligência artificial. É pegar os dados, pôr tudo numa caixinha, né? E ver, pô, eu acho que o problema é esse, vamos fazer isso. Esse é o nosso projeto. Porque a gente não vai ter que conseguir da Terra ajudar alguém, um astronauta em Marte. Não dá para ter um médico o tempo todo. Então o futuro já está assim, inteligência artificial, AI, para ajudar no diagnóstico e nos procedimentos e no futuro também a AI vai ajudar também a fazer a própria cirurgia. E aí você voltamos de novo para o espaço. Né? Gente, isso me causa uma ansiedade pensar nisso. Ai, não sei, gente, acho que eu sou meio careta. Mas agora você tá tocando alguma pesquisa lá nesse momento? Esse é um projeto que está começando agora também, que a gente já começou a conversar, testamos o equipamento. O equipamento já começou com o testamento, o equipamento tem que são testes de vibração, porque na hora que o foguete está subindo, etc, etc. E tem uma base, os Estados Unidos tem uma base que simula uma estação de Marte, não sei se você ouviu falar, que estão chamando pessoas para morar lá. É no Mojave, né? Não me lembro. É no Texas. É no Texas. E antes eram feitos os testes na Greenlândia, né? Agora e a gente vai começar a testar. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo é testar como a gente pode, nessa parte médica, ajudar pessoas que não médicas, que vão estar no ambiente remoto, sem acesso à comunicação, a fazer algum diagnóstico, algum pequeno tratamento, etc. Então é muito legal. Quando você começa a pensar, pô, volta da Lua? Não, agora estou indo para a Lua, né? Aquela coisa que você falou. E essas coisas, até a Vânia falou aqui, né? Ela falou, puxa, eu a todo momento penso, como seria bom se eu tivesse 30 anos, 40 anos a menos.
porque abre-se um campo super empolgante de tudo que como a gente pode chegar. Pensando em todas as partes, em todas o lado bom da tecnologia, da inteligência artificial, sem ficar com aquelas. Hum. Mas é fantástico. Agora, é, como hoje a nossa galerinha, bom, tá bom, eu vou conseguir passar nos steps, fui aceito, e eu vou entrar na residência. Como é que é a vida do residente em comparação à nossa residência aqui? Putz, eu tenho uma aula que o pessoal adora, né, que eu dou nos congressos. Tenho 5 anos de residência e trabalho pra caramba. Chega no hospital às 5h30 da manhã, começa a ver os pacientes, prepara para a visita, né? Passa a visita, e depois depende, tem atividade em ambulatório, tem cirurgia. São 5 anos intensos, intensos. Mas o pessoal é muito unido, muito forte. Então, Eles rodam com você. rolam também. Na cirurgia geral, eles rodam Passam. comigo. Os estudantes de medicina fazem rotações com a gente. A Universidade de Miami tem um programa médico super moderno, né? Que muita parte de simulação hiperrealística, muita parte. Eles criam os bonecos, os manequins. Existe um laboratório que cria. Fantástico. Eu criei um projeto também no trauma que tem. Acho que você chegou a ver, né? Que tem um. Dá para ver no celular, inclusive tem. Você pode fazer simulação no paciente na sala de emergência no celular, muda até os dados vitais, dá uma medicação, muda, altera. Então, hoje, cada vez mais a interação, né? Discussão de medicina em cima do caso clínico do paciente, né? Muito, muito interativo. O Antônio desenvolveu um aplicativo e é como se você estivesse fazendo a TLS, atendendo o paciente pelo aplicativo. E você pode pelo iPad, televisão, e aí o paciente vai piorando, você vai fazendo as perguntas, tendo as respostas e dando uma simulação, e o paciente morre ou não morre, enfim. E Os depois seus primeiros pacientes morreram, né? Você lembra, né? os meus morreram. E ele do lado assim, faz aquilo, faz aquilo. Cara, Ele só tá. Não, mas essa foi a ideia. Eu forcei com ele quando eu apresentei para ele, porque é o seguinte, eu lembrei da minha época do resgate. porque essa situação, se você. É lógico que a simulação é diferente da vida real, mas se você faz uma coisa, ou você deixou de fazer uma coisa e você tem a possibilidade de repetir, você não esquece, Não, né? tá Então, lá no fundinho. então aquela coisa, tem um paciente com um hack medular, não sei o que, não sei o que lá, pô, o pessoal tá vendo. Então, é uma ferramenta pedagógica que a gente tem que, vamos fazer passo a passo. Todo mundo lá, depois do relato, todo mundo esquecia do trauma de fazer o type and cross, ver qual é o tipo sanguíneo do paciente. Mas tá lá, depois do relatório, você esqueceu isso. Depois do terceiro caso, todo mundo põe. Não, é muito legal, porque você vai realmente, você vê, para quem não sabe melhor, ou para quem sabe, vai treinando melhor. E para quem outrora soube e esqueceu completamente, Não, você. você não, eu brinquei com você, mas você foi bem. Foi bem. Não, mas assim, é difícil, mas é muito legal, vai te treinando tudo. E ele foi para a China, nossa, ele viajou o mundo inteiro com essa ferramenta, é fantástica. E ele fica, às vezes, no carro na beira da pista, em provas lá, e fica com o pessoal lá. Vamos treinar aqui todo mundo. A WEC, né? Às vezes, a Endurance. E os residentes usam essa plataforma também para treinar. Os dois medicinas, os residentes também. Na WEC foi legal. Em Sebring foram corrida de 12 horas. Uhum. Então, uma hora lá, tá sem fazer a princípio no para-brisa do carro. Vamos lá, vamos fazer esse caso. O que eu faço? Tá, Brincar de ser médico, né? Legal. E cada vez mais é isso. Essa nova geração é isso, né? Cada vez menos livro, né? Cada vez E menos. mais acesso à informação rápida e não tem local, né? Não precisa ser na sala de aula. Você pode aprender em qualquer local. É verdade. Em casa, no escritório. Pô, eu morava em Santos, eu adorava para estudar na praia. Pô, deitava lá na cadeira, punha o livro. Pô, entendeu? Hoje você pode fazer isso também. Isso é bom. Mas eu acho que é muito interessante para quem está escutando, para quem está vendo a gente, que é uma outra abordagem da medicina. É uma coisa que a gente não pode perder aqui no Brasil e, de fato, a gente vê que está se perdendo um pouquinho, que é essa dedicação à medicina, que é a parte da ciência, que é a parte de ficar muito bom, e principalmente que é a parte de criar, com a tecnologia ou não, mas você criar soluções para poder facilitar a vida do paciente. Claro que a gente tem uma questão limitante, eu acho que é bastante relevante, que das próprias instituições apoiarem isso ou não. Né? Porque se você vai para a Universidade de Miami, ela precisa ganhar dinheiro.
né? Ela precisa se custear e não é barato. Aquilo é uma cidade, é um negócio absurdamente grande, mas ela precisa, enfim, gerar, dar lucro aquilo para poder melhorar e aumentar tudo. Mas não se furtam em dar o apoio para a pesquisa, para a inovação, para as boas ideias, não importa de onde ela vem. Eu acho que muitas vezes os nossos bons profissionais aqui se desanimam, eles se desanimam um pouco para ter essa iniciativa de criar uma ideia nova, porque não tem um apoio. E aí acaba abortando a ideia. Ao passo que muitas vezes a gente apresentando isso, talvez a gente tenha que começar a pensar ao contrário, falar assim, independente de me dar apoio, vamos lá tentar. Em algum momento você vai começar a, a chamar esse investimento, essa atenção das instituições, mesmo privadas, enfim. Mas aquela questão de, pô, eu vou sair, eu vou começar a trabalhar, eu acho que também é válida e algumas pessoas vão fazer isso, e vão abrir sua clínica, enfim. Mas eu acho que a gente não pode perder isso, que é esse caminho, que é muito mais, ele já está trilhado ali, é quase automático. O médico sai da faculdade, vai para a residência, ele vai seguir. A gente não pode perder esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? E eu queria que você desse uma mensagem, eu queria que você desse a respeito exatamente disso, é para aqueles que vão falar, eu não quero, eu quero isso, mas eu quero isso aqui, eu não quero ir embora. É o que você diria para eles? O caminho está aberto aqui também, né? Eu acho que e eu conheço amigos, tem um amigo meu da Bahia, o Doni. O irmão dele tá em Miami, né? É cardiologista intervencionista, João. Não, conheço o Espetacular. João. Conhece o João? Conheço. Espetacular. E um dia o João falou, o irmão dele, o Doni, o pai dele é cirurgião, e o Doni fez cirurgia também. Ele falou, Antônio, convence meu irmão a vir para os Estados Unidos. Eu falei, João, não dá. Eu falei, o Doninho, né? Chama de Doninho. Tem uma brasilinidade, uma baianidade, aquela coisa, sabe, tá com os amigos, não sei o que, que ele tem que estar no Brasil. Tem que estar no Brasil. Nem todo mundo se adapta nos Estados Unidos. Eu tô sempre aqui. Uhum. Faz falta. Eu gosto disso, entendeu? Disso que a gente tem. Então, você não tem que ir para fora para ser feliz, né? Você tem que faz seu caminho, trilhe suas, veja quais são seus sonhos, mas seja especial. Seja diferente de todo mundo. Tem alguma coisa que não, esse é o meu forte, esse é o meu nicho, isso que me diferencia, isso que me faz, isso que vai me fazer alguma pessoa, alguém olhar para mim, sabe? Que pode ser sua personalidade, sua dedicação, sua compaixão, né? Sua, sua forma de falar, sua forma de olhar, sua forma de ajudar um colega, é, e seja autêntico, né? E busca algo que faça feliz. Não vai fazer uma especialidade só porque, essa daqui eu trabalho na área comercial, vou ganhar dinheiro, não sei o quê, de repente você vai ter clientes, mas você não vai ser feliz. Não, faça algo que te faça feliz, dê prazer, né? Que você vá trabalhar no hospital e fala, pô, eu gosto do que eu faço. Ou que você fique 12 horas na cirurgia e fala, pô, que legal que eu fiz isso. Eu tenho muito isso no trauma, né? A minha especialidade é muito isso. Eu tenho grandes ilusões quando eu perco um paciente. É terrível perder um paciente. Eu já tive notícia para uma mãe que a filha de 18 anos morreu no Dia das Mães. Imagina isso, tem coisas que você fala. Mas cada paciente que você salva, cada paciente que está bem, que fala, doutor, muito obrigado, tem preço, né? Então essas pequenas realizações, e somadas se tornam muitas realizações, vale a pena o caminho, né? Qualquer lugar do mundo. Você escolha qual é o seu caminho e seja feliz nesse caminho. Ser especial, acho que isso é um ponto. Qualquer coisa. Diferença. Eu gosto de uma frase do Cortella, né? Que ele fala quer dizer, que é ser especial, vai, utilizando um pouco. Mas você fazer o melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor. Então, muitas vezes a gente se vitimiza que não tem as condições para justificar a nossa Se mediocridade. você começou perfeito, você começou tarde. Exato, exatamente. Vamos falar um pouco de Fórmula 1? Como que Favor? aconteceu? Como você foi para lá? Acho que esse é um assunto que também talvez nunca tenha sido aventado pelos nossos telespectadores, porque as pessoas às vezes nem se dão conta de que isso é possível, né?
Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse convite, como é que você foi para lá, para, né, tanto para montar o prêmio de Miami, foi isso, né? Aham. Quanto depois para assumir esse papel aí de gerência, não sei como é que chama, Diretor médico. diretor médico. Diretor médico e diretor médico adjunto do Grande Prêmio de Las Vegas. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Uhum. E eu cresci, eu lembro do Fittipaldi correndo. Eu falava, pai, por que que ele tá lá atrás? Não é só acelerar o carro? Lembra que tá com o Uhum. açúcar, o carro não andava, não sei o quê? Eu lembro do Piquet sendo tricampeão. E a minha geração é a geração do Senna, né? A geração... Eu lembro que minha irmã fazia educação física na USP na época. E o Senna treinava lá muitas vezes ela tava correndo e o Senna lá também. Acho que o Senna, você vê, você vai na minha casa lá que tem Ele capacete, tem, tem tem coleção, uma tem... coleção de carros enorme, enorme. Eu acho que o Senna, se você for falar, quem é uma pessoa que resume isso aqui que a gente está conversando, né? Ser determinado, buscar os seus limites, ser feliz, é o Senna, né? As mensagens que ele passou pra gente, né? Na época do Brasil, de dificuldade, né? De esperança, vamos lá, a gente consegue. Os- ah, Acho que o dia que ele morreu foi o dia mais triste da minha vida, né? Quem conheceu, né? Quem viveu aquela Foi. história, as gerações novas não sabem o que significava o Senna pra gente naquela época, né? Mas eu sempre adorei Fórmula 1. Sempre quis ter kart, pilotar, minha mãe não deixava, nunca tive possibilidade. Fui pilotar depois que estava velho, já médico, comprei um kart lá, ia de domingueiro lá em Interlagos, lá no cartódromo mexer. Mas quando eu estava no hospital Santa Maria, que é o hospital que na época começou a mexer com emergência e tal, uma vez foi um piloto de Interlagos, levaram o piloto lá pra gente atender, no pronto-socorro, eu era o diretor do pronto-socorro do hospital. Aí comecei a conversar, fiz amizade com o pessoal e ele falou, vai ter Fórmula Truck, vem aqui com a gente. Fui lá olhar, tal. O Dr. Daniel Moraes era o diretor da Fórmula Truck na época, diretor médico. Vi e tal. No ano seguinte, você não quer que o teu hospital ajude a gente? Então, nós montamos um centro médico. Lembra que o Dino montava pelo São Luís, espetacular. E tudo. Então, a Fórmula 1 era espetacular, a Stock era espetacular, que era o Dino também. E falou, vamos montar um hospitalzinho lá. Como eu falei, com o padrão que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Vamos fazer longe do Dino, né? Mas fizemos uma coisinha acertadinha e tal. Fizemos isso por 3 anos. Montamos centro médico lá direitinho, um hospital, tinha os nossos médicos. Isso é muito legal para a moral das pessoas. O pessoal trabalhando na emergência do hospital tinha orgulho de vestir a camisa e estar lá no centro médico. Né? Que é o mesmo que fala hoje em Miami, o pessoal não é que briga, o pessoal faz fila para estar na Fórmula 1 de Miami, o pessoal que trabalha comigo no dia a dia. Então você está com esse pessoal que trabalha com você no dia a dia, dá uma atividade fora, etc. É muito legal. E fazia essas corridas, fiz 3 anos aqui, fui para algumas corridas acompanhando e tal. Mas daí fui para Miami. Em 2004 fui para Miami. Depois uma outra empresa assumiu lá, continuou na Fórmula Truck por vários anos. Acompanhado de longe e tal. Fórmula 1 sempre adorei. Mas não conhecia o Dino ainda. Sabia do Dino, amigos que conheciam o Dino, mas não conhecia o Dino. Mas na minha primeira rotação no fellowship, no neurocirurgia, eu tenho neurocirurgia. E o chefe era o Dr. Steve Ovey, Ah, o Steve. o chefe da Fórmula Indy. Uhum. E desde o primeiro mês lá conversei, mostrei fotos, ele falava, amigão do Emerson Fittipaldi e tal. Então, eu conheci, fiz meu caminho, segui e tal. E às vezes o doutor ouve, ó, tem uma corrida, tem isso aqui. E daí quando surgiu a possibilidade de ter a corrida, teve um desafio, um Race of Champions lá, que ele me chamou para, tem essa corrida, tá difícil organizar, os bombeiros, tal, vem comigo me ajudar aqui, tá bom. E nessa corrida teve um trauma, não sei se você lembra, o Pascal Verlaine Lembro, bateu no Massa, lembro. capotou e saiu, o pessoal atendeu. E eu falei, não gostei do que aconteceu. Fui avaliar, o pessoal tinha liberado tal. Eu falei, "Tiago, não gostei do mecanismo de lesão tal. Vi o capacete, quero te avaliar. Não, um pouquinho de dor. Fiz questão de levar ele e o acompanhante, que era uma pessoa que de promoção foi pro hospital, e os dois tinham fraturas cervicais. Então, então aí o doutor ouve, poxa, quero vocês junto, né? E foi muito legal, porque daí eu conheci o Vettel, por exemplo. O Vettel o tempo todo com o Pascal,
foi para o hospital, viu o que aconteceu, a fratura é assim, etc. A compressão, não sei o que, não sei o que lá. E eu vi a preocupação deles, etc. E o doutor, daí a partir daí, o doutor Wolff falou: não, quando a corrida em Miami, então tá se falando em corrida em Miami, eu quero que você seja o meu DCMO, eu quero te preparar, só assim, para. Eu vou fazer os primeiros anos, mas estou me aposentando, eu quero te preparar para ser o CMO depois. A corrida atrasou por conta do Covid e tal, não sei o quê. E quando veio a corrida realmente, daí ele virou o consultor sênior de todo o evento. E antes disso eu fiz algumas corridas, fiz WEC, né, em Sebring, fiz Fórmula E em Nova York e tal. E o Tim Mayer, que é o grande organizador das corridas dos Estados Unidos, gostou da minha forma de preparar, de organização, etc. E a primeira corrida em Miami, ele falou: Antônio, não, o Greg, que é o nosso, tem experiência em Austin, etc. Ele vai ser o DCMO, vai te ajudar, mas você está pronto para. É tua terra, é tua cidade, você pode organizar. E fizemos um baita centro médico. Nós mudamos alguns conceitos. A gente levou as salas de trauma que eu tenho no meu hospital, tudo que eu tenho nela eu levei para o centro médico. O cirurgião de trauma, o anestesista. Aprendi com Interlagos, né? Na verdade eu falo, a gente copiou Interlagos, que para mim sempre foi o modelo, né? E levei, fiz a mesma coisa, introduzindo algumas coisas, uma coisa que introduzi no primeiro ano, sangue total, que hoje todo mundo usa, pusemos sangue total. E o que eu fiz, todos os conceitos de trauma dos congressos, vamos pôr tudo no automobilismo. E assim foi. E antes disso, eu conheci, daí o Dr. Ovey, antes disso me apresentou o Dino, no jantar, etc. E o Dino foi a mesma coisa, né? Que nem com o Pedro. Eu não o conhecia, mas as nossas vidas andavam paralelas, o Dino aqui e eu pequenininho começando, etc, etc. E quando nós começamos a conversar, aí também foi aquela coisa à primeira vista, né? Amizade enorme, eu respeito por ele, é uma lenda da medicina, do automobilismo. E como eu falei, tenho muito orgulho e digo que o que eu consegui fazer em Miami, o que eu consegui criar, não só da parte médica, mas o jeito de organização, a forma de liderar as pessoas, etc. Eu trouxe no Brasil com o Dino e o Pedro, né? Eu acho, e o Hassan, que está lá no centro médico, e o pessoal, o Fernando, o Marcelo, o Fernando Novo, a gente vê que a gente, o que é bom, a gente copia, né? Eu não precisa reinventar a roda. Então, eu simplesmente levei lá para Miami o que eu aprendi com meus amigos. E é legal, porque a gente fica trocando figurinha. Então, ele veio agora para a Fórmula E, eu vou lá para Miami, depois ele volta aqui para a Endurance Mundial, que vai ser em julho. Depois vai ter Fórmula 1, depois, quem sabe, outra Fórmula 1, depois tem outra Fórmula E no final do ano, e a gente fica... E é uma comunidade, são poucos médicos, né, que estão envolvidos nisso, mas os poucos, né, existe aí uma cumplicidade, porque não há competição, né? Então você pega o pessoal da Inglaterra, o pessoal da França, todo mundo quer aprender, né? E você faz você acaba criando uma rede de conhecimento que é muito legal quando você encontra. Então, esse ano lá, o ano passado em Miami, eu estava dentro da sala de emergência, de repente um troço, um robozinho com uma rodinha aqui, com o iPad na ponta aqui. Quando eu viro aqui, é um amigo nosso, que é delegado médico, estava em Londres, estava em Birmingham, onde ele mora. Ele, hi, hello. E assim, falando aqui, depois o outro que ele estava no Race Control, o outro robozinho. Isso é uma coisa que a gente trouxe também. Exatamente. Porque quando tem um acidente, a gente está no Race Control, a gente vê a pista muito bem e tal, mas depois vai para o centro médico, a gente normalmente fala por telefone, né? Que levou lá em Miami, foi um lugar que a gente pusemos Então, lá eu consigo ver o que está acontecendo no centro médico. Isso é fundamental. Aliás, precisamos... Olha. Deixa eu explicar para quem está nos vendo. Aqui do lado é a nossa próxima entrevista. Dr. Leandro, que é um amigo nosso, trabalha no automobilismo. A gente tem plateia hoje. Tem plateia hoje. Mas, enfim, e você vê, no mundo, são raras as pessoas que vivem da medicina do automobilismo. Por quê? Porque não tem a frequência. Porque as condições... Veja, o esporte é um esporte de muito dinheiro, mas a parte médica, ela não tem glamour algum. Na verdade, você prepara tudo
Torcendo isso, pra não usar, né? eles aceitam muito risco e, na verdade, foi o que aconteceu nas Olimpíadas do Rio, por exemplo. O Comitê Olímpico Brasileiro, o Olímpico Internacional me chamou, né, o doutor Grangeiro, que era o representante, o CEO dos Jogos, estava vendo. O objetivo é o seguinte: a gente tem um nível, estava aqui assim, a gente aceita, né? Ele falou: não, muita gente aceita porque a gente não sabe que pode ser diferente. Hum. Ele falou: Antônio, você tem que mostrar aqui. E foi isso que a gente fez. Então, a gente fez um trabalho no Rio, nos hospitais públicos, né, no hospital privado, que tinha um hospital que era só para os atletas, outro que era só para os VIPs, outro só para a imprensa, para levar aqui. E o pessoal fala: pô, o Rio 2016 não teve legado, né? 2 hospitais de trauma do estado do Rio de Janeiro que a gente criou, a gente levou 16 médicos e enfermeiros passar 3 semanas em Miami. Depois, por 2 anos, um ano em cada hospital, a gente passava 1 semana por mês o médico e enfermeiro atendendo com eles, pondo protocolos, fazendo debrief, etc. Ensinando a atender o trauma com o pit stop de Fórmula 1. E hoje, 8 anos depois dos jogos, encontro esses médicos colegas lá, eles falam: Antônio, continua sendo igual. Uma vez que você melhorou a qualidade, você mostrou uma outra forma de fazer, não tem como voltar atrás. Isso é um legado. Então, isso foi bacana. Então, na verdade, a gente mostra que há como fazer, há como melhorar, é como. E foi um movimento que o Dino fez no Brasil. É isso aí. E hoje, Leandro, todos nós que trabalhamos no automobilismo aqui, a gente não aceita que faça Menos do que aquilo. a menos do que aquilo lá. O médico, pra estar, né, na pista, ele tem que ter alguma especialidade? Ah, Ele precisa, é desejável que ele tenha um conhecimento de trauma, bem desejável, aliás, né? Porque é como o Antônio falou, você precisa ter o perfil. Veja, o treinamento ele é fundamental, né, Antônio? É fundamental para que você internalize certas ações para poder atender o paciente, geralmente o piloto, numa situação que você também está se colocando em risco ali. Então você não pode ter segundos pensamentos, você precisa ir ser assertivo. Não é todo mundo que tem essa característica, porque geralmente as pessoas que trabalham na medicina de emergência, no trauma, aquele ambiente do caos é o ambiente em que ele está no flow. Então ele parece que o tempo, me corrija se eu estiver errado, mas parece que o tempo anda mais lentamente. E aí você consegue escolher a melhor approach, a melhor saída que você vai saber. Nem sempre aquilo se treina. Às vezes é questão de ser bom senso e muita cancha. Então, quem não tem primeiro, é uma questão de aptidão. E claro, você vai encontrar isso nas pessoas que fazem trauma, mas tem anestesista, tem várias Mas profissões. isso, Pedro, é importante você falar isso porque é experiência, né? Eu não vou falar de mim, mas uma das coisas que o pessoal fala, se você está no meio do caos, se tem alguém que cria mais caos, É um terror. tá errado. Uma das minhas características, que os residentes falam, etc., eu sou totalmente calmo, totalmente sob controle. Então, quando você sabe o que você vai fazer, qual é o próximo passo, então agora faz isso, ou você faz isso, você faz isso. Muitas vezes, meus residentes, eu deixo ele ter a dificuldade um pouquinho, não, tá vendo? Não é por aí, vai fazer aquela. Então, hoje, porque a gente fala, ter o Dino um carro médico da Fórmula E, pô, ou quando ele tá na Fórmula Porsche, não sei o quê, algumas corridas ele impôs no outro. Pô, um pouquinho? Muito microfone. Tá. Então, tem pessoas do calibre do Dino dentro do carro médico, várias vezes, é um privilégio e faz a diferença, né? E está formando outra geração também, né? Que vocês estão lá. Uhum. Quantos anos vocês estão com o Dino já no carro também? Quer dizer, Já 20 anos assim, 20 anos, eles falaram aqui. e a transformação não é de 5 anos, são 2 décadas já formando para estar no. Treinando. Entendeu? Quanto tempo você está com o Dino Então, também? desde 90 é melhor mudar de assunto. Entendeu? Então a gente vai. Para você ver como a gente vai. É muita experiência que tem na pista. Mais do que a formação, né? Então, é a experiência. É fácil chegar alguém e falar: eu vou fazer, vestir um macacão É o bonito. perfil e a experiência. junto. Não é só vestir um macacão bonito e falar: eu vou fazer. Exato. Entendeu? E tem muita gente que tenta, e a pessoa tecnicamente é muito boa, ela tem disponibilidade, tem o ânimo, quer estar lá, mas na hora daquele desafio do caos, ela não passa essa tranquilidade para a equipe. Ela acaba reverberando uma ansiedade muito grande e o trabalho ele é desastroso nessa situação. E quando a equipe, muitas vezes, ela tem um ponto focal ali numa pessoa que está tranquila e a equipe sente que sabe o que fazer, aí todo mundo faz o seu trabalho tranquilo.
E assim, e é funcionar em equipe. E tem esse outra característica. Você precisa necessariamente, que é o que acontece numa sala de trauma, o que acontece no pré-hospitalar. Você precisa ter uma característica de operar com a responsabilidade do outro, com a sua própria, casar essas responsabilidades. Confiar no quem está do seu Confiar, lado. Por isso que tem o exatamente. treinamento, por isso que o treino é exaustivo, né? Para que você, às vezes você consegue conhecer a pessoa, ou fazer um olhar, já sabe o que que o próximo faz isso, entendeu? Não tem que falar. Porque tem barulho, às vezes tem fumaça, às vezes tem, né, estresse. Hoje, 3 mil pessoas filmando o que você está fazendo É. na pista, entendeu? Então, assim, é um treinamento muito grande. Então, o automobilismo é especial. Por isso que muitas coisas, que eu digo, não só algumas situações que a gente treina automobilismo, da parte de desenvolvimento de carros, vão para o mundo real, muitas coisas médicas vão para o mundo real também, né? Então, é o atendimento, o device, monitoramento, e muita coisa que a gente treina também, testa e depois aplica no mundo real. E é muito bom isso aí, porque antigamente a gente só melhorava quando tinha guerra. E agora é bom saber que a gente melhora também com o esporte, onde você pode aprimorar algumas técnicas, alguma coisa. Sim, Então, principalmente treinamento, acho que sim. e a tecnologia agora, e aproveitando mais, é difícil você simular um acidente, né? A gente até faz isso, né, com as equipes durante o Grande Prêmio. Por exemplo, amanhã cedo nós vamos treinar a retirada dos pilotos da Fórmula E. Tem o carro lá, uma hora vamos treinar nosso pessoal. É um pessoal já com 20 anos plus de experiência, que é o pessoal que trabalha na pista. Então não é só atender, mas você precisa. Tem técnicas para você retirar o piloto, né, Toninho? E mesmo essas pessoas, treinamento, 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 treinamento. Quando tiver bom, aí você treina mais um pouco ainda. E mesmo assim a gente nunca sabe o que vai encontrar. É isso aí. Porque sempre alguma coisa não previsível que vai provocar aquele É. acidente. Las Vegas, por exemplo, teve um acidente, né, do piloto da McLaren. Ele teve 2 impactos, né? A gente viu lá, tá de 45 G de impacto. E agora? Vamos atender, vamos fazer, entendeu? Então, tem muito da. Pô, ele ficou desacordado ou não ficou desacordado? Qual é o próximo passo? Vai pro centro médico? Ah, o piloto não quer ir, não, mas tem que ir, entendeu? A gente tem que ir. Tem muita coisa que é experiência, o dia a dia. E ser sênior, né? Se o piloto te conhece, só esse médico aqui, É. eu vou, né? É. Ninguém vai dizer, não vou pro centro médico pro Dino, ou pra você, ou pro Leandro. Não, é engraçado mesmo porque eles conhecem. Teve um piloto, o Mark Webber, um piloto australiano, e ele sofreu um acidente na Fórmula 1, na curva do Café, aqui em Interlagos. E depois a gente foi. Bom, a gente atendeu tudo direitinho e tal, naquela época. E alguns anos depois ele teve na mesma curva, só que ele estava em outra categoria, na WEC, em 2014. Ele teve uma concussão, ele não lembrou, foi levado ao hospital e tal. E no outro dia, eu era o diretor médico dessa prova, fui no hospital para visitá-lo. Aí ele olhou assim e falou: pô, mas você de novo. Eu falei: você bateu na mesma curva? Você que bateu de novo, né? Então, e de fato, né? E é muito bacana a gente ter o feedback dos pilotos, Sim. né? Sobre, né, falando a respeito de um grande prêmio, de outro grande prêmio, quando eles confiam, eles sabem quem. Eles preferem não precisar, mas quando precisam, eles. Nessas horas, então, é nada melhor do que a experiência, né? Sem dúvida, na vida, né? Na vida. Na vida, a gente tem que estar sempre aprendendo, evoluindo, né? E tá atento porque vem de novo, né? Antônio, acho que a gente está aí chegando mais pro final da nossa conversa. Queria te perguntar uma coisa um pouco mais abstrata. Algum sonho ainda que você não tenha realizado? Por vários. Ver meus filhos crescerem, serem felizes, se realizarem. E tem muita coisa para fazer ainda, né? Na medicina especificamente, alguma que você tenha... Na verdade, na medicina, eu acho que eu estou numa fase agora de inspirar as pessoas, né? Eu sou alguém que eu posso falar, chega no momento, né, que eu da sociedade de trauma e tentar falar pô, alguma coisa pode ser diferente. Deixa eu passar um detalhe para você ver um exemplo disso. O trabalho mais difícil que eu fiz no automobilismo foi Las Vegas. Porque Las Vegas foi a primeira corrida, foi a Liberty Media que organizou, Uhum. que é a dona da Fórmula 1. E eles me chamaram, não como CMO para estar no momento, me chamaram para fazer todo o projeto médico desde o começo.
E Las Vegas é uma cidade de entretenimento, né? Tem um bombeiro, tem a polícia, tinha 3 hospitais competindo por paciente, tem o UFC, tem tudo. Foi difícil, mas o bacana foi que passo a passo, mês após mês, reunião, a coisa foi se afunilando. Ao final da corrida, o chefe dos bombeiros falou: Antônio, eu nunca vi a cidade trabalhar tão coordenada como trabalhou na parte médica, como foi dessa vez. E ele falou assim: foi pela sua liderança. E não é uma coisa, pessoal, né? É que, na verdade, é que eu falo, se a gente trabalha corretamente, a gente cria uma reputação, se a gente cria, sabe, tudo que eu falei, tudo aquilo que eu vim criando esses 20, 30 anos de carreira, etc. A gente chega na frente das pessoas, as pessoas não é impor respeito, as pessoas se sentam, conseguem falar com parte técnica, você pode falar, saber que você não está querendo ser maior que ninguém, você não tem ego. Muitas vezes a ideia é minha, mas eu falo para você e você fala e vira a sua ideia. Não tem problema nenhum disso. Se você chega num nível de maturidade que você consegue estimular as pessoas, né, eu acho que esse é um momento de plena felicidade. Você fala, poxa, eu estou conseguindo fazer que as pessoas sejam melhores, porque ou tirar o lado melhor dessas pessoas, né? Então, eu consigo, por exemplo, em Las Vegas, muitas pessoas, muitos egos ficaram de lado em prol de um objetivo geral. Então eu falo, foi muito legal isso. Um sonho é que eu consiga ter mais Las Vegas na minha vida, né? Que a gente consiga, no tempo que eu ainda tenho aí, conseguir ter mais pessoas que chegam de que falem, não precisa falar para mim, mas que eu possa saber que se inspiraram, ou que seguiram o caminho certo, ou que conseguiram chegar a evoluir, serem felizes, fazendo as coisas corretas, né? E se a minha história for algo que as estimule, as ajude, se essa entrevista aqui for algo que daqui para frente será, poxa, eu ouvi essa entrevista há 10 anos atrás e eu segui alguns conselhos, algumas coisas eu segui na vida e hoje sou feliz, valeu a pena. E eu posso dizer, eu sou testemunha, as pessoas com as quais ele trabalha lá em Miami, ele é muito respeitado, né, extremamente, e não respeitado, como ele mesmo disse, ele lidera pelo exemplo. Então, não porque ele está aqui na minha frente, mas Liderança. que é a verdadeira liderança. Então, as pessoas, além de ter um respeito muito, muito grande pelo trabalho, pelas realizações, mas tem muito respeito pela pessoa que ele é. E tem muita gente lá que está lá porque ele ajudou de alguma maneira esses brasileiros e gostam, admiram. Então, eu acho que ele já vive o sonho, ele já vive o sucesso e é continuar sempre isso. Continuar. Ele sempre fala, né? Ele sempre fala, pô, temos que fazer tudo direitinho, vou tomar cuidado. Às vezes a gente pisa no pé de alguém sem querer. Nessas situações, principalmente, de muito conflito, muito desinteresse, você precisa tomar muito cuidado. Ele é extremamente cuidadoso e acaba realmente colhendo os frutos. Eu sou muito feliz de tê-lo como amigo e sou muito feliz de estar com ele aqui, né? Que De honra. poder tê-lo aqui. Que honra. O sonho, então, que seria que meus filhos aprendam, possam seguir esse caminho, né? Que sejam felizes. E que eu possa envelhecer comendo churrasco com os amigos do lado, estar sendo feliz. Isso é o mais importante. Que um dia eu possa sentar com o Pedro, né? A gente contar essas histórias com o Dino e lembra daquela vez, etc. Lá atrás, já aposentado já. Olhando o Leandro na televisão trabalhando, porque aí a gente já vai estar aposentado. Mas essa é a ideia mesmo, que a gente possa realmente levar essas amizades, essas histórias, as memórias, as boas memórias lá para frente, para a gente ter sempre boas memórias, coisas para recordar, que cada lembrança seja um momento de muita satisfação. Perfeito. Que demais. Muito obrigada. Nada. Acho que realmente, pelo menos a mim, você conseguiu inspirar bastante. Então, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua honestidade, parabenizar pela coragem, pela humildade. Uma história muito bonita. Obrigado. Isso aí. Isso aí, obrigado. Nada. Obrigado. Muito obrigada. Encerrar lá? Vamos encerrar então. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E depois a gente pode deixar a página no Instagram do Dr. Antônio para acompanhar. Bem legal. E a jornada que ele ainda tem pela frente. Tá bom?
Muito obrigada por Lá. estarem aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. É isso aí. Tchau. Tchauzinho. Foi. Vamos lá. Boa!